Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu estou de volta com as nossas videoaulas, agora para trabalhar as semanas do Plano de Estudo Tutorado, volume 2, do terceiro ano do ensino médio. Aqui eu estou usando o arquivo do regular diurno, mas é o mesmo arquivo do regular noturno, tá bom? Antes da gente entrar na semana 1 de Geografia, que é muito tranquila, eu queria mostrar para vocês quais são os temas que nós estudaremos em Geografia ao longo desse volume 2. É um volume que está muito tranquilo, muito facinho de trabalhar. Então, a semana 1, nós vamos estudar sobre as potências econômicas mundiais. A semana 2, sobre as economias emergentes. A semana 3, sobre as telecomunicações e redes digitais. E a semana 4, nós vamos abordar as atividades terciárias e o mundo do trabalho. Então, tá muito tranquilo a geografia aqui do terceiro ano do ensino médio nesse volume 2. Animados? Vamos começar então? Geografia começa lá na página 99. Então, vamos ver aqui o nosso eixo temático. Continua sendo os cenários da globalização e fragmentação. O tema a ser estudado são as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações e a habilidade, nesse caso, habilidades, que são duas. Lembrando que a habilidade é aquilo que você, estudante, deve saber fazer, né? Então, após concluir o estudo dessa semana 1, o que você tem que saber fazer é analisar criticamente as potências econômicas mundiais frente aos atuais desafios. Primeira habilidade. Segunda habilidade, interpretar as consequências do fechamento das fronteiras dos países de maior desenvolvimento econômico. Eu já adianto para vocês, terceiro ano, que o assunto que vai ser trabalhado é esse primeiro aqui, tá? Apesar de nós termos essa habilidade, ela não vai ser muito trabalhada no conteúdo, talvez na atividade, mas no conteúdo não. E nós temos alguns conteúdos relacionados às potências econômicas mundiais, as rápidas mudanças no cenário mundial e as repercussões geopolíticas. Bom, a interdisciplinaridade é a relação que a gente pode estabelecer desse conteúdo com outras disciplinas, tá bom? Então vamos lá, olha. O conteúdo foi muito sintético, até por isso eu preparei uma apresentação de slides para vocês, tá? Terceiro ano, para complementar o conteúdo, porque senão fica muito raso, só com a informação do PET. Olha, o PET vai trabalhar conceitos. Vai trabalhar o conceito de economia mundial, vai trabalhar quais são as principais potências econômicas mundiais e vai trabalhar o conceito de comércio mundial. Só, tá bom? É isso o conteúdo da semana 1. Aí depois eu vou trazer a apresentação de slides para fazer aqui um complemento, tá bom? Eu vou ir grifando com vocês, como eu sempre faço, destacando os pontos principais. Então, olha, o primeiro ponto importante a ser grifado aqui, ó. Quando a gente se refere à economia mundial, o que a gente está falando? Nós estamos nos referindo à produção e comercialização de bens e serviços no âmbito internacional, certo? É importante a gente considerar que nós vivemos um contexto de terceira revolução industrial, também chamada de técnico-científica informacional. E aí eu vou acrescentar aqui, porque a pessoa que elaborou colocou só técnico-científica. E aí o termo correto é técnico-científica informacional. Por que eu estou ressaltando isso? Pode parecer uma bobeirinha, mas não é. Porque os 3 pilares da terceira revolução industrial são tecnologia, ciência e informação, tá? Então não dá pra gente esquecer esse que é um importante pilar da terceira revolução industrial, que é a informação. Então fiz o acréscimo, espero que vocês façam essa anotação no caderninho de vocês também.
Nesse contexto de terceira revolução industrial, é importante considerar o aumento do desemprego estrutural, e aí eu quero chamar a atenção para um erro aqui que não ficou legal. Olha como que está construída a frase do PET. Há de se considerar o aumento do desemprego estrutural ou cíclico ou conjuntural. Por que eu estou riscando? Porque da forma como está, desemprego estrutural, cíclico ou conjuntural, parece que eles são a mesma coisa, e não são. O cíclico e conjuntural são a mesma coisa. São desempregos que acontecem em períodos de crise, tá bom? Decorrentes, como por exemplo, da pandemia do Covid-19, decorrentes, por exemplo, de um impacto ambiental, uma seca, um tsunami, um furacão, ou de uma crise política e econômica. Agora, o desemprego estrutural se refere a mudanças permanentes no mercado de trabalho, como por exemplo, quando um determinado setor econômico, faz toda a substituição da sua força de trabalho, toda ou de grande parte da sua força de trabalho humana, por máquinas, robôs. Aí é um desemprego estrutural, porque são mudanças estruturantes, são mudanças na base da economia e que dificilmente essas vagas de trabalho fechadas serão reabertas. É diferente do desemprego conjuntural ou cíclico. Então, a construção dessa frase foi muito ruim. Eu quero que vocês façam essa anotação, tá? De desemprego, a diferenciação entre desemprego estrutural e conjuntural, tá bom? Por favor, façam essa anotação aí. Vou colocar ela aqui, ó. Tá? Desemprego estrutural é fruto de mudanças permanentes na sociedade e na produção econômica. Eu vou colocar assim. Exemplo, automação industrial, que é a substituição de trabalhadores por máquinas, tá? Aqui ficou escrito fruto errado. Agora vamos para o desemprego conjuntural ou cíclico. Desemprego conjuntural ou cíclico, causado por crises. É temporal, Pode ser fruto de uma seca, furacão, tsunami, crise política, pandemia, que é o que a gente está vivendo, pandemia do Covid-19, vamos consertar, etc. Espero que vocês tenham compreendido, tá? Vamos lá, então, vamos continuar. Então, essa primeira parte já grifei o que é importante. Aqui, pode passar as principais econômicas mundiais. Aqui a gente tem informação importante. O autor do PET vai falar quais são as principais potências econômicas mundiais. Eu diria que tudo isso aqui é importante ser grifado, tá? Então, são eles: Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França e Itália. Mas o destaque maior mesmo é Estados Unidos, China, Japão, Alemanha e Reino Unido. Esses são os maiores destaques. Vamos seguindo. Outra definição que o autor do PET traz é a definição de comércio. Então, comércio é uma atividade em que há troca de valores ou produtos, É uma atividade muito, muito antiga. O comércio, ele
já existia na Idade Antiga, já existia na Idade Média, na Idade Moderna, continuou a existir na Idade Contemporânea e passou por muitas transformações devido à evolução da técnica, da tecnologia, da ciência e da informação. Mas o comércio é uma prática humana muito, muito antiga, tá bom? É bom lembrar que o objetivo central do comércio atual, né, é obter o lucro do comércio no contexto de uma economia capitalista, tá? De uma economia de mercado capitalista. O objetivo principal dele é a obtenção de lucro. Falando de comércio global, no comércio global existe uma instituição supranacional que é responsável por fiscalizar e regular o comércio global. Essa instituição é a OMC, Organização Mundial do Comércio. Como eu disse, é uma instituição reguladora e fiscalizadora do comércio global. Ela foi criada em 1995 e substituiu o GATT, que era o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que vigorou desde 1947 até 1994, tá bom? O objetivo principal da OMC além de regular e fiscalizar o comércio global, é incentivar o comércio, né? Estabelecendo regras e orientações para a implementação de políticas e tarifas alfandegárias. A OMC defende o livre comércio, né? Então, quanto menos barreiras existirem, melhor é para a OMC. Beleza? A OMC tem avaliado que nesse contexto que a gente vive hoje, que é o contexto de distanciamento e isolamento social, em virtude da pandemia do Covid-19, né, é bem provável que haja uma queda significativa do comércio mundial, né, por conta desse distanciamento e isolamento social, por conta da crise financeira, por conta de vários trabalhadores que estão perdendo seus empregos e por aí vai. Beleza, aqui termina o PET. Eu vou só fazer uma síntese bem rapidinha com a apresentação de slides que eu elaborei para vocês. Acompanhem comigo, tá? Oi, gente. Então, a apresentação tá aí na tela. É bem rapidinho, é uma síntese mesmo, com algumas complementações ao material do PET. Então, eu dei um título para essa apresentação. O título é Protagonistas Econômicos Contemporâneos, Países Desenvolvidos. Então, vamos lá para a nossa apresentação. Então, algumas considerações gerais importantes quando a gente fala de países desenvolvidos. Para a gente classificar o país, né, pelo seu nível de desenvolvimento, a gente tem que considerar fatores como industrialização, as relações comerciais estabelecidas, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, a soma de toda a riqueza produzida internamente, ou seja, dentro de um país. O PNB, que é o Produto Nacional Bruto, é diferente do PIB. O Produto Nacional Bruto é a soma de toda a riqueza produzida por um país, independente de ser dentro do seu território nacional ou fora do seu território nacional. E um outro indicador importante é a renda per capita, certo? Então, vamos seguindo. Quando a gente fala de países desenvolvidos, em termos de industrialização, são países que têm uma industrialização já bastante antiga, isso porque ela vem acontecendo há bastante tempo. Vejamos o caso do Reino Unido, por exemplo. O Reino Unido foi o pioneiro na Revolução Industrial. O início da Revolução Industrial do Reino Unido foi em 1789, né? Então, é uma industrialização já bastante antiga, já bastante consolidada. Além disso, esses países desenvolvidos, que são as potências econômicas globais, apresentam um nível tecnológico e científico muito elevado. E aí, o que a gente tem que ressaltar? Quanto maior o nível tecnológico e científico no contexto da terceira revolução industrial, olha a setinha, acompanha aqui comigo, o que vai acontecer com a produtividade desses países? A produtividade deles vai ser também mais elevada.
Beleza? Além disso, são países que apresentam meios de transporte e comunicação bastante rápidos e eficientes. Além disso, grande parcela da população é urbana e o poder aquisitivo, ou seja, a capacidade de compra da população também é elevado, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Eu coloquei para vocês, então, uma síntese em forma de esquema dos principais países desenvolvidos. Nós temos aqui a Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França e Japão. Vocês podem estar estranhando a ausência da China. Eu vou explicar a ausência da China, deixa eu voltar aqui. Em se tratando de China, por que ela não vai ser classificada aqui como país desenvolvido? Ela é uma potência econômica, mas ela não vai ser classificada como país desenvolvido, e sim como emergente. Bom, porque o índice de desenvolvimento humano da China não é dos melhores, é um IDH médio, né? O PIB é muito alto, mas a renda per capita nem tanto, tá bom? Sem falar que ainda existem muitos casos de exploração da força de trabalho chinesa, existem muitas pessoas vivendo em condições inadequadas em áreas rurais, né? Também nas áreas urbanas, então por isso que a China não aparece aqui como país desenvolvido, apesar de ser, sem dúvida, uma grande potência econômica, beleza? Se tratando de Alemanha, o que é legal a gente saber a respeito da Alemanha? Que a industrialização da Alemanha teve início no século XIX. A principal rota comercial da Alemanha é a região do Flandres, que liga ao norte da Itália, que liga a Alemanha ao norte da Itália. Durante a Segunda Guerra, é bom lembrar que a Alemanha se dividiu em República Democrática da Alemanha e República Federativa Alemã. A unificação só ocorreu em 1989, beleza? As principais atividades econômicas desempenhadas pela Alemanha estão vinculadas às indústrias químicas, automobilísticas, vejam, por exemplo, a Volks, Mercedes, as metalúrgicas, siderúrgicas e as químico-farmacêuticas. Estados Unidos exerce uma enorme, gigantesca liderança no comércio mundial e também nas finanças internacionais, tem fortes investimentos em tecnologia, ciência e educação, e em termos de regiões industriais, nós temos como um destaque o Vale do Silício, localizado na Califórnia, o Cinturão do Sol, que fica no sul dos Estados Unidos, que é uma área importante, uma área agrícola importante, mas de agricultura moderna, e o Centro Espacial Houston, no Texas. Bom, o setor industrial dos Estados Unidos é um dos mais desenvolvidos do mundo, beleza? A França é a quinta maior economia do mundo, 79% do PIB, da riqueza, é proveniente do setor terciário, que é o comércio e a prestação de serviços. A França vende a maior parte dos seus produtos para a própria União Europeia, né? Então países ali que fazem parte da União Europeia juntamente com a França. Os centros industriais e comerciais franceses ficam próximos às grandes cidades e a produção industrial francesa é muito diversificada e descentralizada. Então é diferente, por exemplo, dessas regiões industriais dos Estados Unidos, é diferente dessas rotas comerciais da Alemanha. No caso da França é bem descentralizado. Em se tratando de Japão, é um conjunto de ilhas. O Japão convive com inúmeras instabilidades naturais, fica localizado no arquipélago, fica localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, então é uma área sujeita a terremotos, vulcanismos e tsunamis, e tem uma grande precariedade de recursos naturais. Aí a gente pode pensar assim, olha, o Japão é um arquipélago, o Japão convive com instabilidades naturais e ainda tem uma precariedade de recursos naturais. Tinha tudo para dar errado, certo? Mas não, deu certo. Olha o joguinho das palavras. Deu certo porque o Japão faz fortes investimentos em tecnologia de ponta e essa tecnologia de ponta é associada a uma disponibilidade, disciplina e especialização da mão de obra. Quem gosta de pesquisar sobre
o Oriente e tal, eu recomendo estudar um pouco sobre a era Meiji, né, que foi super importante para o desenvolvimento tecnológico e educacional do Japão, tá bom? O Reino Unido, como eu disse lá no início da explicação, é o pioneiro da Revolução Industrial, foi o pioneiro, aquele que deu o pontapé. As áreas industriais mais antigas, que é onde começou a Revolução Industrial, se tornaram obsoletas, ultrapassadas, e hoje o principal complexo financeiro industrial do Reino Unido, sem dúvida alguma, é Londres, tá bom? E os produtos manufaturados correspondem a 68% das exportações do Reino Unido. Então, são produtos transformados nas indústrias, certo? Então, beleza, essa daí é a complementação que eu fiz para vocês. Um beijo e até a aula de correção.